Sou Silvia Betá, voluntária da Enciclosapiens. Estamos aqui hoje para conversar sobre pangrafologia verbetológica com os professores Dulce Dal e Hernani Brito. Gostaríamos de saber, em primeiro lugar, o que é pangrafologia? Olá a todos. Bom, pangrafologia é uma ciência, né, como o nome já diz, pangrafologia, que vai estudar, vai pesquisar a pangrafia, uma especialidade da Conscienciologia que se especializa no estudo da pangrafia. O que é pangrafia? Pangrafia é um fenômeno parapsíquico, né? Esse termo foi cunhado, apresentado pelo professor Valdo Vieira, das diversas modalidades de parapercepção, né? E tudo isso associado à escrita simultânea daquelas vivências, né? Então, a pangrafia é um fenômeno que, na verdade, foi a forma principal que o professor Valdo Vieira utilizou, sempre abordou nas suas pesquisas, uma forma que ele produzia a escrita, como ele escrevia, né, através dessa escrita parapsíquica avançada, como ele mesmo dizia a respeito do fenômeno. Então, nós começamos a estudar esse fenômeno de uma maneira a buscar entender melhor como ele ocorre e buscar vivências práticas ou extrapolações da nossa vivência para a gente começar a entender na prática esse fenômeno, que é um fenômeno do professor Valdo. A gente já costuma dizer que ele usou muito, né? Talvez seja dos fenômenos que ele mais utilizou como ferramenta prática no desenvolvimento das pesquisas dele, mas ele falou muito pouco sobre esse fenômeno, né? Mas a gente vai estar procurando pegar as referências que a gente tem, do que ele escreveu e falou sobre o assunto, e fazer experimentos, buscar as nossas vivências para entender melhor a pangrafia. E a relação, então, da pangrafia e da pangrafologia com a enciclopédia? Então, olá a todos. Essa relação, ela parece muito pertinente, porque justamente ela linka a pangrafia, ou seja, a escrita embasada num conjunto de parafenômenos, e a técnica da verbetografia. São dois legados muito importantes que o professor Valdo deixou para todos nós. E essa junção, então, que a gente está denominando, né, da pangrafologia verbetológica, é justamente a questão de você utilizar esse conjunto de fenômenos parapsíquicos que todos nós devemos e podemos desenvolver com o objetivo claro, específico, de escrever verbetes para a enciclopédia da Conscienciologia. Então, a gente vê com muita propriedade essa união, né, desses dois assuntos, principalmente considerando que o professor Valdo, como o professor Hernani colocou, né, Hernani, ele escreveu, a maioria das obras dele, ele escreveu com a pangrafia, utilizando a pangrafia. E a escrita da enciclopédia da Conscienciologia não foi diferente. Ele declarou isso, ele escreveu sobre isso, né? Que ele utilizou essa técnica para escrever os verbetes. E aí, se a gente pensar na nossa responsabilidade, no nosso para-dever e também no nosso interesse pela escrita em geral e pela continuidade da enciclopédia da Conscienciologia, por que não desenvolver essa técnica também, né? Parece que é algo bem coerente, assim, considerando a Max Proexis, considerando a nossa disponibilidade, né? Nossa, que eu digo, dos intermissivistas em geral, né? Esse interesse pela enciclopédia, por esse legado que ele deixou. Então, a gente buscar se qualificar para poder escrever de uma maneira mais técnica, do ponto de vista da parapercepciologia avançada, né? Ou seja, você linkar os parafenômenos, a questão da utilização intelectual, mental somática, né? O parapsiquismo mental somático, intelectual, mais apropriadamente, voltado para a escrita de verbetes da enciclopédia. Esse, então, seria um dos principais objetivos do curso, ou ele poderia ser para a escrita em geral? A
a ideia de fazer esse curso, ela surgiu de uma... Na verdade, quando eu comecei a estudar a pangrafia, foi quando a gente propôs uma dinâmica parapsíquica, né, para trabalhar com esse tema. De uma maneira muito, assim, discreta, sem, assim, entendendo que a pangrafia, por ser um fenômeno avançado, a gente não espera ter resultados assim muito rápidos. A gente sabe que é fruto de muito trabalho, de muito esforço, muita autoexperimentação, mas a gente tem que começar por algum ponto, né? Então, é o que eu costumo dizer assim, a dinâmica trabalha com um tema que é avançado, mas trabalhando nos pontos iniciais. E as pessoas começaram a falar, mas por que você não faz um curso sobre esse tema da pangrafia, né? Eu pensava em fazer um curso, e aí um dia eu estava no curso ECP2, por acaso a Dulce também estava do meu lado ali, e eu tive ali uma percepção, me veio a orientação de um amparador com o tema do curso, pangrafologia verbetológica, bem claro, né? E aí eu fiquei pensando, a pangrafia tem tudo a ver com a verbetologia, né? Verbetografia, né? E juntamente veio também a intuição, fale com a Dulce. Claro, Dulce, coordenadora da Enciclosapiens, tudo a ver, né? E eu já, né, uma grande amizade com a Dulce, senti muito entrosamento para trabalhar juntos, né? E a gente já tinha feito vários acoplamentários juntos e tudo. Sobre escrita, inclusive, né? E aí eu falei assim, vou falar com a Dulce. E aí a Gisele, né, que é minha duplice e é voluntária também na Enciclosapiens, ela falou, mas a Dulce está pensando em fazer um curso, né, da Enciclosapiens. Então parece que casou a ideia. E quando fui falar com a Dulce, ela realmente já tinha pensado no assunto e era muito próximo disso, a ideia que ela tinha, né, de um curso da Enciclosapiens. E foi bem interessante a sincronicidade, pois esses amparadores trabalham bem direitinho, né? Vamos combinar. Eu já tinha pensado nisso, de fazer um curso de canto da Enciclosapiens já há alguns meses antes desse evento do ECP2. Mas foi interessante que nesse mesmo ECP2, que eu também fiz, eu e a Hernani, a gente estava, né, como ele colocou, no mesmo salão, ali no mesmo evento, e aí me veio muito claramente para fazer o curso, tipo, tá na hora de fazer o curso de campo da Enciclosapiens. E foi então que eu comentei com a Gisele, né, e enfim, foi uma feliz convergência, na minha opinião. Foi muito sincrônico e eu penso que isso dá muito, acho muito relevante essa sincronicidade, né, porque dá uma segurança para a gente, né, de autoconfiança no trabalho que precisa ser feito. E toda a equipe da Enciclosapiens, né, no momento evolutivo da EC, claro, no histórico aí do trabalho do Hernani com a dinâmica, né, da pangrafia, e enfim, acho bem interessante esse episódio, sabe? Foi uma convergência, né, e muito interessante, e com isso a gente viu que precisava realmente desenvolver uma metodologia para as pessoas treinarem a pangrafia, desenvolverem isso, né? Mesmo considerando que a pangrafia talvez seja um dos fenômenos mais avançados, mais difíceis, em tese, né? Mas o que a gente observa? Muitas pessoas têm vivências parapsíquicas de clarividência, de clareaudiência, de retrocognição, de assimilação energética, né? De telepatia. Então as pessoas têm várias vivências parapsíquicas, né? Se você começa a observar mais, prestar mais atenção nas suas vivências parapsíquicas, e você começa a entrosar a escrita com a vivência parapsíquica e cria um holopensene favorável para isso, você cria um ambiente, um campo otimizado de energias que possa predispor esse tipo de vivência, é possível que muitos possam ter pelo menos extrapolações de alguma coisa, né, que parecido com aquilo que
professor Valdo chamou de pangrafia. Então foi essa a nossa proposta. Vamos pensar, né, em fazer um campo e criar esse holopensene, né, favorável à pangrafia. É o que nós chamamos de campo pangráfico, né? Porque eu penso assim, para a escrita, assim, bem convergente com essa fala do Hernani, tem uma coisa que eu penso que é fundamental e que, sinceramente, eu aprendi muito sobre isso nos anos que eu pude voluntariar no Holociclo com o professor Valdo, que é a questão da liberdade da pessoa com aquilo que ela quer escrever. E para ela usufruir de uma liberdade em relação à escrita, ela precisa ter algumas condições intraconscienciais. Por exemplo, ela precisa ter um mínimo de desassédio mental somático. Ela precisa ter um pouco de soltura energossomática para ter uma conexão maior com a equipe de amparadores. Ela precisa ter um pouco de autoconfiança no taco, né, do que ela pode. Então, eu penso que esse curso ele vem ajudar muito, ele vem contribuir muito com esse tipo de abordagem para a pessoa que vai participar, né? De ajudar a pessoa a ter mais contato com o que é possível ela fazer para deixá-la mais tranquila e mais feliz com essa possibilidade de escrever. Essa questão de desdramatizar as possibilidades, de tirar as emoções que só vão atrapalhar a questão da escrita e fazer com que ela funcione mais com aquela condição provável de homeostase do curso intermissivo. Por isso, essa questão da importância dos campos bioenergéticos montados e previstos, né, Hernani? Propostos no curso, né? Que tem esses momentos do campo, tem momento da escrita livre, tem momento de colchonete, de atendimento dos amparadores, né? Aliás, né, Hernani, acho que ia ser bom você comentar, porque ele foi inspirado numa técnica, né, das 3 cadeiras e proposta pelo professor Valdo Vieira também. Você podia comentar, né, Hernani? Sim. Na verdade, a maneira como a gente organizou o curso, né, as etapas, né, os momentos, né, esses momentos que a Luz está falando, de cada parte que compõe as vivências dos alunos, que a gente vai propor, né, aos alunos durante o curso, ela se baseava, foi uma adaptação que nós fizemos de uma técnica que o professor Valdo sempre utilizou, que ele chamava de técnica das 3 cadeiras. Tá? Ele descreve essa técnica no livro Dicionário de Argumentos da Conscienciologia. Essa técnica consiste no seguinte, é a dinâmica da escrita parapsíquica que ele fazia. Então, ele fazia isso em 3 momentos, né? Por isso ele dizia 3 cadeiras. Por quê? Porque, num primeiro momento, ele ia utilizar uma cadeira como uma poltrona para ele se recostar, um sofá, um divã, né? Até mesmo uma cama, né? Onde ele poderia relaxar, né? E ficar pensando sobre um tema. Então, tem um tema de pesquisa, então ele relaxava e ficava ali pensando sobre o tema, né? Relaxado, sem nada, sem nenhum papel, sem nada, simplesmente pensando sobre o tema, né? E com um estado de soltura completa, né, das energias, de predisposição total. Então, nesse momento, ele começava a ter as vivências parapsíquicas e as reflexões dele, né? Então, muitas vezes, ele percebia a aproximação de amparador, às vezes tinha clareaudiência, às vezes clarividência, às vezes saía do corpo, às vezes tinha expansão de consciência, enfim, uma série de parapercepções juntamente com uma reflexão, uma expansão do entendimento sobre aquele assunto. Então, esse era o primeiro momento da vivência, né, que geraria, no caso, o trabalho de escrita, né? Depois desse primeiro momento, ele já tinha vivenciado alguma coisa, alguma extrapolação parapsíquica, alguma vivência parapsíquica, ele ia para uma outra cadeira, uma mesa com caneta futura, preta, né, que ele sempre usava,
e papel em branco, mais nada, apenas caneta e papel. E ele começava a escrever aquilo, as conclusões ou elaborações, né, que ele teve a partir daquelas vivências. Então ele começava a redigir ali algumas ideias sobre o assunto, né, que ele pensou ali sobre o assunto. Nesse momento, ele ainda estava num estado de descoincidência virgem, muitas das vezes, até mesmo num estado de transe parapsíquico. E nesse momento os amparadores faziam o acoplamento e ajudavam também ele a escrever, mas não só a escrita automática, que é o famoso fenômeno da psicografia, não é bem isso. Há um processo de expansão das parapercepções, uma interpretação dos fenômenos que ele vivenciou, né? E juntamente com o trabalho dos amparadores. Então aquilo vem a uma escrita conjunta com a equipe extrafísica e ele começava a elaborar ali um texto, né? Naquele momento. Então, passado esse período, ele teria já um texto, né? Redigido, rascunho de um texto no papel, né? E aí vinha a terceira fase, que é a terceira cadeira, né? Que é o computador, que é você sentar na workstation, ali no computador, no laptop, no desktop, você pega o seu texto, né, coloca ali e começa a digitar aquele material todo, já fazendo um ajuste, uma adaptação, por exemplo, se for para um capítulo de um livro, ou se for para um verbete da enciclopédia, ou para onde vai ser destinado aquele capítulo. No momento da digitação você já vai fazendo a adaptação, o ajuste do texto para a forma final que ela vai ficar, uma vez redigida, uma vez escrita, né? Nesse caso, né, para a questão do verbete, é perfeito, porque é um momento, por exemplo, de você entrar na chapa verbetográfica e começar a digitar ali já no conforto da enciclopédia, né? Então, a forma de funcionar o curso é com esses 3 momentos. Ele é baseado nesses momentos. Foi uma adaptação, é claro, mas a gente procurou fazer toda a estrutura do curso, oferecendo a cada participante o que nós chamamos de set pangráfico, que seria aquela estrutura mínima, com o colchonete para aquele momento da primeira cadeira, uma mesa com cadeira, né, para aquele segundo momento da redação, ainda no transe parapsíquico, logo depois da vivência, né? E um terceiro momento, que aí a gente vai fazer já, não vai ser na sequência, mas a gente vai fazer depois do terceiro momento, e aí entra a equipe da Encyclosapiens também, a mais técnica em ajustar a forma do verbete, e fazer a adaptação daqueles conteúdos para a forma do verbete, para a chapa verbetográfica. Então entra a redação final do verbete, né, com o computador. Então, todos esses momentos vão ser trabalhados no curso. Isso. Quer dizer, esses dois primeiros momentos, né, são em campo mesmo, bioenergético. Tem os 2 epicões, no caso eu e Hernani, e as pessoas ficam em colchonetes, elas vão ser atendidas, né, por cada epicom, tanto no sábado quanto no domingo. A gente vai revezar, de modo que todos os alunos sejam atendidos. E depois tem esse momento da escrita livre e na parte da tarde tem os campos de escrita aí no notebook. Então é importante que a pessoa, ela tendo notebook, é bem importante ela levar, né, para poder participar mais ativamente dessa etapa da escrita mais técnica. E como ele colocou, a gente também vai ter vários professores especialistas aí na verbetografia para ajudar, né, tirar dúvidas. Às vezes a pessoa pode ser que ela não tenha nem título ainda, que ela esteja com dúvidas, que ela precise debater sobre isso. Então a gente vai ter bastante espaço, né, momento e pessoas habilitadas para ajudar o aluno nesse sentido, né? Então, Lúcia, era bem isso que eu ia perguntar. Você falou a questão da liberdade da pessoa de poder trabalhar com o seu tema. Mas se a pessoa ainda não tem um tema, ela também pode vir, porque pode surgir essa inspiração e ela vai ser auxiliada a trabalhar nesse tema? Claro.
Veja bem, o curso tem esse objetivo de ajudar a pessoa na captação de neoideias, de captação extrafísica, né? Voltada para a escrita de verbete. Então, imagina aquela pessoa que está sem ideia para escrever um verbete. Ali, ela pode ter muitas achegas dos amparadores de temas ou de... Na verdade, a gente está falando sempre de prioridades, né? Porque a gente entende a importância de todos nós escrevermos a vida inteira. A questão é, o que é mais importante nesse momento? Qual é o próximo verbete? Qual é o seu próximo verbete? Acho que essa é a pergunta para a nossa condição, considerando que a gente não dá conta ainda de escrever muitos ao mesmo tempo. Então, eu acho bem importante a pessoa ter essa pergunta e considerar que ela pode realmente ter muitas ideias e, enfim, ter aquela inspiração do prioritário naquele momento evolutivo. Ou se ela já tiver o tema, por exemplo, já tiver o título escolhido, já estiver escrevendo o verbete, ela pode aproveitar e deve, né, aproveitar o curso para enriquecer, para, enfim, preencher, né, as lacunas ideativas do verbete. Então, sobre esse aspecto, eu penso que é bem importante, realmente, pode ser muito enriquecedor para ela. E a gente tem experiência, né, do primeiro curso que a gente fez, um curso piloto, não é isso, Hernani? E aqui, por exemplo, se a gente considerar as pessoas voluntárias, no caso, a gente fez o curso como era piloto, com pessoas mais próximas, né, mais conhecidas, tanto tinha os alunos da dinâmica do Hernani, quanto voluntários ou simpatizantes muito próximos da Enciclosapiens, mas a maioria era de voluntários. Então a gente foi bom porque a gente pôde acompanhar o pós-curso bem de perto. E foi impressionante, pessoas que estavam escrevendo há muito tempo, elas enviaram o verbete pouco tempo depois, alguns dias depois, foi notório isso. É claro que a gente não está aqui oferecendo, garantindo nada, nem cada um vai ter suas experiências, né, e vai depender do esforço pessoal de cada um. Mas o que eu quero dizer? Que a prática mostrou que realmente ocorreu algum tipo de desassédio, entre aspas, né, ou auto-desassédio, ou, enfim, algum tipo de contribuição muito séria aconteceu a ponto de algumas pessoas realmente tomarem a iniciativa e desengavetarem os seus escritos, né, e outras concluírem ou iniciarem, enfim, foram muitas as variáveis, né? Isso deixou a gente bem feliz e logo que, em função disso também, né, Hernani, imediatamente a gente tratou de reagendar e agendar as próximas turmas, né? Junto aí com um trabalho bem firme da coordenação do curso, né? Que a gente tem a Gisele Salles e a Paula Souza, que são as coordenadoras, que estão à frente aí de todo o trabalho executivo, que não é pequeno, né? São muitos itens, elas estão montando um curso novo, mas esse tipo de feedback deu muita motivação para todos nós seguirmos em frente, né? Com o trabalho. Né? O Hernani ele comentou a questão do extrapolacionismo, né, que o campo permite, e eu ouvi relatos de pessoas que desengavetaram o projeto do livro. Então, assim, pelo que eu estou entendendo, o campo ele é tão favorável que ele vai trabalhar na medida da pesquisa ou da disponibilidade da pessoa. Se ela não tem tema, ela pode ter o tema e startar o seu verbete. Se ela já tem interesse em fazer um livro, se ela já está com o tema em andamento, ela também pode trabalhar em cima desse projeto. Ele é favorável para a escrita, para as ideias para a escrita. Exatamente, é um campo favorável, né, um holopensene favorável às vivências parapsíquicas e à escrita. Agora, a gente pensou no verbete porque o verbete, ele, pela sua estrutura, né, e até por ele ser na forma de apostilhamento, que são várias informações recortadas, picotadas, isso facilita a captação de ideias.
E facilita, inclusive, o trabalho dos amparadores para passar as ideias, porque às vezes a gente tem ideias parapsíquicas, não vem uma coisa completa em bloco, vem fragmentos, mas são vários fragmentos que você junta e muitas vezes tem uma relação enorme com outros, né? E aquilo compõe muitas vezes um verbete, né? Então, a estrutura do verbete favorece muito o treinamento da pangrafia. A gente observou isso na prática, né? E a gente viu que isso realmente dá certo. Por isso a gente enfatiza o aspecto da escrita do verbete. Mas é claro que, né, na vivência parapsíquica, a pessoa muitas vezes ela tem uma série de coisas que estavam ali adormecidas e começam a aflorar. Uma das coisas que a gente observou, que é muito importante, que eu considero um benefício muito importante desse curso, né, que a gente viu nesse modelo, nesse piloto que a gente realizou, é que muitas vezes as vivências que as pessoas têm ali na hora aumentam a confiança das pessoas nas suas próprias parapercepções. A pessoa não confia, ela tem uma vivência, ela tem uma experiência, mas ela não consegue juntar uma coisa com a outra, não consegue valorizar aquele momento, aquela vivência, né? Não consegue, de repente, registrar aquela vivência e conseguir refletir sobre ela. Então, o curso favorece isso, a pessoa passa a valorizar mais as parapercepções e a tirar mais partido disso, conseguir extrair, de fato, o conteúdo do fenômeno. Uma das grandes vantagens da pangrafia enquanto vivência parapsíquica, e por isso ela é considerada um fenômeno mais avançado, é porque ela coloca muito mais a ênfase no conteúdo do fenômeno do que no fenômeno em si. Ela é o fenômeno associado à elaboração mental, à cognição do fenômeno, ao entendimento do fenômeno, à interpretação e à vivência em conjunto, né? Isso tem uma força, um potencial muito grande de desenvolvimento para todos nós, né? E nesse sentido, eu penso também que o confort da enciclopédia ajuda muito, porque quando já tem essa chapa verbetográfica, é como se a pessoa... É um paradoxo, né? Porque existe um confort, um início de um confort pré-estabelecido. E, ao mesmo tempo, isso libera o mental soma da pessoa mais para o aspecto conteudístico, numa situação dessa. Porque depois vai encaixar onde, na melhor local da chapa, né? Que a gente sabe que a verbetografia, ao mesmo tempo que tem uma chapa verbetográfica, ela, de modo algum, ela tolhe qualquer tipo de ideia ou de liberdade de escrita. Ao contrário, ela liberta o autor, o verbetógrafo, para pensar, se preocupar menos em como que vai encadear e pensar mais em termos de ideia, de conteúdo, de síntese ideativa. E isso eu acho bem sério, e que esse curso ajuda, ele tem essa propriedade de linkar isso, né? A pangrafia com o confort verbetográfico. E uma outra coisa também, assim, dentro da sua pergunta, que eu acho importante, é que a gente não pode esquecer de considerar o vínculo existente entre a verbetografia e as outras formas de escrita na conscienciologia. Quer dizer, a verbetografia como uma especialidade da conscienciografia. Então, o que isso significa? A gente tem algumas variáveis importantes no sentido da conexão de verbete com livro, verbete com artigo, verbete até com alguma coisa que a pessoa esteja escrevendo na vida profissional. A gente tem vários casos, né? Da pessoa que, a partir de um verbete de outro, ela escreveu o livro pessoal. Tem a pessoa que, a partir do verbete próprio dela, ela escreveu o próprio livro. Tem a pessoa que, em função de vários verbetes que ela escreveu também o livro. Então, aí também entra a singularidade do verbetógrafo, né? Como que cada um funciona e que pode estar tirando partido de um campo como esse, de um curso como esse, que é uma imersão, né? São 3 dias, né? 2 dias e uma tarde,
para que ela possa, e os amparadores possam atuar, né, principalmente ajudando a pessoa e direcionando no que é melhor para ela naquele momento evolutivo. Às vezes pode desencalacrar aquela pessoa que nunca escreveu nada, que morre de medo, que acha que não tem possibilidade de escrever, que escrita não é para ela. E quantas vezes a gente já viu a pessoa redondamente enganada, nada disso, ela tinha total responsabilidade e condição de escrever, né? E às vezes um curso desse pode ajudar muito, né? Até aquela pessoa já veterana, que já tem coisa escrita, já escreveu verbete, mas que está ali para realmente qualificar, né? Que eu considero assim, para dever nosso, né? É realmente a gente ter essa motivação de cada vez escrever melhor. E como que eu penso que isso pode acontecer? É lógico, se a gente fica mais desassediado, se a gente fica mais desconhecido, busca e colocando em prática um parapsiquismo intelectual e tendo um contato maior com a Equipex, é claro que a gente vai qualificar a escrita, né? É óbvio isso. Então, por que não, né? A ideia é justamente isso, que a gente pensa assim, de falar de conscienciologia sem parapsiquismo é uma coisa difícil, né? Para a gente ter uma abordagem da conscienciologia de qualquer tema, uma abordagem teática ou uma verpom conscienciológica, precisa ter o parapsiquismo associado. Então, a ideia é justamente a gente colocar esse tempero, esse elemento qualificador na verbetografia, que é a aplicação do parapsiquismo. Né? Você pode fazer um verbete excelente, mas ele pode ficar muito intrafísico, muito dentro da visão convencional, né? E mesmo que o tema seja o mais convencional, você pode inserir, a gente via muito isso nos verbetes do professor Paulo, abordagem completamente surpreendentes, totalmente originais, né? Por que isso acontece? Porque ele aplicava o parapsiquismo, ele aplicava uma cosmovisão que é difícil da gente ter. Então a gente quer buscar, através do parapsiquismo, acrescentar esse elemento nas qualificações, no desempenho dos verbetógrafos na enciclopédia. Porque você falou uma coisa bem importante, Rani, que assim, eu penso assim, se a conscienciologia tem essa pretensão de abordar, né, da tudologia, de abordar o planeta como um todo, né, principalmente a gente pensando em enciclopedismo, né, pelo paradigma consciencial, o que justifica entrar um título, um tema intrafísico que outras pessoas já escreveram, que já está desenvolvido por outras áreas da sociedade, né? A hora que a gente traz para a enciclopédia e que aborda aquele assunto sob o paradigma consciencial, com a teática do paradigma consciencial, qualquer assunto fica muito enriquecido, né? Então, é um desafio para todos nós, né? Para todos nós intermissivistas, em especial de primeira vez, como a maioria de nós, né? A gente realmente vivenciar qualquer coisa, qualquer tema, qualquer assunto, sob o paradigma consciencial e aplicando teaticamente o nosso parapsiquismo em prol da TARES, né? Da escrita, no caso da verbetografia, né? Essa nossa conversa está muito esclarecedora. Eu acho que as pessoas que não sabiam sobre o curso, como era, com certeza elas podem entender muito melhor agora ao que ele se destina e como ele funciona. Aí eu queria saber se vocês têm alguma dica para aquela pessoa que vai fazer o curso, que ela possa otimizar a participação dela no curso. Bom, o primeiro aspecto é a motivação para se qualificar, para né, atingir algo mais, um pouco melhorar as suas habilidades de escrita dentro da verbetografia. Outra coisa que assim, acho muito importante é a pessoa vir
vamos dizer assim, de uma maneira aberta, com abertismo consciencial, disposta a vivenciar, né? A gente não promete nada, a gente faz uma coisa bem no sentido de aplicar o princípio da descrença, né? A gente não quer fazer um curso para chegar lá e dar todas as respostas para as pessoas, pelo contrário, é um curso que a gente vai buscar a vivência. E é a vivência da pessoa que vai fazer ela ampliar a sua percepção, né, o seu entendimento da realidade, a partir da sua própria experiência, né? O que a gente pretende criar é uma otimização para a vivência, um campo que vai favorecer a autoexperimentação de cada um. Então, a melhor dica é a pessoa vir aberta, ela vir disposta a ter as suas próprias vivências, para ela poder ter um maior aproveitamento do curso, né? Uma outra coisa que é importante também lembrar é que às vezes as pessoas falam assim, mas o professor Val já escreveu mais de 2.000 verbetes, né? Já teve um monte de gente que escreveu. A enciclopédia não está pronta, não? Não. A enciclopédia está só começando. O professor Valdo deu assim, o pontapé inicial, o primeiro chute. E essas pessoas que escreveram até agora também são pioneiras, têm o seu papel importantíssimo, todos esses 500 verbetógrafos, que agora já são mais de 500, mas aqueles primeiros 600. Que já escreveram, né? Enfim, tem o seu papel, mas são pessoas que estão iniciando o trabalho, é o começo do trabalho, ainda vai ser muito mais do que isso, eu penso, né? Não sei, acho que a Dulce pode falar isso melhor do que eu, né? Que é coordenadora da Enciclosapiens aí desde a sua fundação, mas eu penso que é o primeiro passo de um trabalho muito maior que nós estamos começando. Então esse curso também é um convite para as pessoas ingressarem nessa Mega ProEx grupal, né? Todas as pessoas que se sentirem engajadas nisso, que se sentirem que fazem parte disso, esse curso é uma oportunidade para as pessoas entenderem melhor qual o seu papel, qual a sua contribuição dentro desse contexto. É isso que você falou, Hernani, super bem lembrado, né? A pessoa compreender esse projeto da Max Proexis Grupal, que é a enciclopédia, né? E que a participação de cada um é fundamental no sentido de ratificar o próprio êxito desse grande projeto da REUBEX, dos cursos intensivos e da continuidade da semente diária das ideias da Conscienciologia nessa publicação diária que é o trabalho da Enciclosapiens, né? Junto com todos os verbetógrafos. E, assim, respondendo mais diretamente a sua pergunta, eu penso que é muito importante a pessoa ela ter essa curiosidade de autopesquisa. Ela ir para o curso com algumas perguntas, com alguma curiosidade pessoal. E, ao mesmo tempo, obviamente, com abertismo e sem aquela expectativa que a gente sabe que a expectativa, nesse sentido, acaba criando um padrão emocional que só vai atrapalhar. Então, a pessoa aberta, tranquila, para o que der e vier, entre aspas, com algumas perguntas, questionamentos, indagações, no sentido de aprofundar ou expandir a sua autopesquisa, eu penso que pode otimizar e qualificar, né, a participação dela no curso, né? Bom, gente, então, da minha parte é isso. Fica realmente o convite e meus votos, né, para que a pessoa realmente possa aproveitar e usufruir desse holopensene que é o que a gente pretende, né? Em síntese, o que a gente pretende com o curso é realmente criar esse holopensene da pangrafia, no caso verbetográfica, buscando a qualificação da escrita de todos nós, seja da pessoa que nunca escreveu um verbete ou nada em Conscienciologia, seja da pessoa veterana, que veterana no nosso nível de pré-serenão significa que a gente só está no início do princípio do começo, não é verdade? Então é isso, a enciclopédia realmente é aberta, ela não tem fim, a continuidade da enciclopédia depende da nossa competência em conseguir
fazer com que ela continue. Mas, em tese, esse legado que a gente herdou, ele é infinito. E dentro do paradigma consciencial, qual que seria o ideal? Que a gente conseguisse fazer um auto-revezamento e um heterorevezamento multiexistencial, dando continuidade à expansão, à ratificação, à sedimentação, né, do paradigma consciencial, no caso, pela Enciclopédia da Conscienciologia. Também, né, uma parte do grande projeto, mas a gente entende que, no caso, sendo um projeto grupal, uma escrita grupal, com muitos representantes, ela passa a ter uma força maior do que até de uma obra pessoal particular, né? Ela passa a ser realmente o que se denomina de mega gescom grupal da Conscienciologia. É isso, então. Acho que estamos bem esclarecidos. Foi muito boa essa nossa conversa e vai ser muito gratificante ver os resultados do curso. Obrigada. Agradecemos, então, as explicações de vocês e quem tiver interessado, depois nós passamos as informações.